Mas vou te falar, uma coisa que mudou muito minha cabeça foi uma conversa que eu tive com ele, que eu tenho zero, assim, remorso, coisa ruim em relação ao meu ex-marido. Sabe? A gente se divorciou. Ele que foi o sensato da relação de pedir o divórcio por ele ver que eu não estava, tipo... Eu não fui uma boa esposa, eu tenho plena noção disso. Mó climão que ficou, né? Mas... Vamos falar de coisa boa, né? Não, ele voltou pra ex dele, foi lindo tá em Curitiba com ele. Melhor. Cara, mas eu tenho maior pena dele, assim, João. Você sabe que eu gosto muito de você, que eu te respeito, te admiro. Mas assim, ele terminou com a namorada dele, que ele ficou 7 anos juntos. Nossa. Aí, depois de 15 dias, ele ficou comigo. Aí a gente namorou, casou. Aí, depois de 2 meses, ele voltou pra ex dele. Então, você mal come buceta diferente nesse meio tempo, tá ligado? Nem teve tempo pra isso. Nem teve, ele nem queria se duvidar, sabe? Ele já foi na certa e eles estão super felizes, é ótimo, sabe? E hoje você ainda tem contato com ele? Não muito, mas até em respeito a ela, Entendi. sabe? Porque eu sei que ela sempre... Eu soube que ela tinha uma coisa que eu não tinha, que era ciúmes. Então, eu respeito. Tipo, não tem Sim, porquê. sim, entendi. Hoje, em nossas vidas, elas nem batem tanto pra eu ficar forçando esse tipo de relacionamento. Mas quando ele precisar de alguma coisa, tipo... Ele entrou em contato há pouco tempo comigo porque ele precisava de um documento que tava lá em casa. Foi super de boa, sabe? Não tem... Eu não tenho nada que não seja bom pra falar dele. Graças a Deus. Mas... Graças a Deus não, graças a ele. Mas aí eu lembro que teve uma conversa que a gente tava lá em casa, eu tava muito mal durante a pandemia, porque eu tava trabalhando na empresa dos meus pais, que era de mercado. Imagina um negócio chato. Assim, era de varejo e atacado. E eu lembro que na época eu ainda era vegana, eu cuidava de compras, eu tinha que fazer várias reuniões, tipo, com a predileta, com a Sadia. Eles falando, não, porque a gente aumentou o nosso abate pra 80 mil suínos, não sei lá o quê. Do tipo, eu vegana, assim, gostoso. Quase passando mal. Barulhinho de vaquinha morrendo, que coisa boa. Adoro. Foi mugindo, então... Mas sabe que era bom? Sempre quando chegava alguma coisa vegana nova, porque era na época que começou a bombar esses troços verdes dos mercados, eu recebia lá em casa. Porque os mercados, eles mandam pros donos testarem, né? Pra gente incluir no nosso catálogo. Mas que seja. Eu era muito infeliz, porque se tem uma dica que eles me deram, que, tipo, eles, que eu digo a vida, me deu Eles quando... não- eles... Tá o bom Seres senso. Exato. Seres Eles maravilhosos. estão por aí. Eles, as vozes na minha cabeça, disseram quando eu comecei a trabalhar em empresa de família, quer uma dica? Não trabalhe com a sua família. E é a única dica prestável, assim, porque não, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, assim, mas trabalhar em família é horrível, de 1000 sentidos, até porque não era só meu pai e minha mãe, era meu tio, minha tia, então era muito conflito, sabe? Eu odiei, eu lembro que eu tava muito mal, e o João que tem uma conversa comigo, de chegar e falar, pô, Marcela, de fome você não vai morrer. Então, pelo menos que você seja feliz enquanto você tá assim, porque agora você tá bem, você tá financeiramente estável, mas você tá... Eu lembro que eu falava, cara, minha vida tá cinza, sabe? Que eu tava numa situação muito blasé. E eu lembro que eu até achava que eu não tava em depressão por conta disso, porque não era que eu tava triste, eu tava sem tesão pela vida. Tá neutro, tá? Um negócio meio Era uma parada marasmo, muito né? cinza, total, sabe? E eu lembro que o meu psiquiatra, na época, ele chegou, que a minha irmã me incentivou muito aí, eu fui, ele chegou pra mim, enquanto tava conversando, foi, você tem vontade de chorar? Eu, não tenho vontade de nada, não sinto mais. Aí ele chegou e falou, sabe qual é o maior sintoma da depressão principal? Aí eu, não, ele não é tristeza, é apatia. Isso que é o maior sintoma. Tipo, você não sentir as coisas. Eu lembro que até uma vez, quando eu tava em tratamento, eu tava junto com a Lúria, uma amiga minha que eu morei junto, na época do YouTube até. E eu tava chorando muito. Ela, Marcela, fica feliz, você tá sentindo. Eu, é verdade, mas olha que eu tô sentindo muito, assim. Sabe? Tá Demais, assim, E foi por conta... Isso tudo pra falar que na época que o João me falou isso, eu meio que coloquei na minha cabeça. Porque... E na psicóloga, na época, ela falou que... Ela chegou, cara, pra mim você tá sendo otária, assim, sabe? Porque você poderia estar fazendo algo que você gosta, conhecendo gente que você gosta. Por mais que você fracassasse nisso, você estaria fazendo algo que você gosta. Agora você tá fazendo algo que você não gosta. E sendo fracassada nisso ainda. Na verdade, aí eu falei, aí verdade. que veio a porrada pra você entrar no stand-up. Aí foi... Na verdade, assim, tipo, eu comecei a estudar nessa época. Tinha um curso, não, ainda tem, mas que eles migraram para outra plataforma, que é o curso do Atamento 72, que é do Nando Viana, que ele fez com o Afonso, Thiago Ventura. É um curso online muito bom, assim, muito bom. Que fala de coisas básicas, né? Premissa, recursos da comédia. Aí eu comecei a fazer esse curso. E
Aí houve o divórcio e eu falo que foi nessa época que eu vivi o dízimo que eu paguei pro JK, que eu vivi 5 anos e 5 dias. Que eu acordei com meu ex-marido pedindo um divórcio, meu pai falando que minha mãe, tipo, problemas que eu tava tendo com minha mãe na época, até mesmo em relação a ela não aceitar que eu ia me divorciar. Já tô falando tudo, ninguém mandou perguntar. Aí, e abri o maior... Depois, abri o maior concorrente do mercado, Rio Sul, lá. Depois minha mãe foi diagnosticada com... eu sempre esqueço, transtorno ela surtou, ela não sabia psicótico, alguma coisa assim, eu esqueci o troço. E depois ainda teve, eu quase fui diagnosticada com possível câncer. Caraca, aí, tipo... Isso tudo no mesmo... Não, foi um dia após o outro. Como é que é isso de possível câncer? É porque vocês, assim, homens privilegiados, não sabem o que é ter um útero. Aí, existe outra coisa que vocês não sabem o que fazer e vocês recebem um dedinho aos 40 anos no cu e reclamam. A mulher, desde os 12, faz outro que é chamado Papa Nicolau. E esse que a mulher enfia um abridor, assim, na sua vulva. E ela literalmente faz, assim. Ela literalmente abre. É bem invasivo, né? É bem invasivo mesmo. Porra, muito. Eu vi minha esposa fazendo, acho que foi pra ir colocar DIU e tal. Exatamente. Eu ia colocar DIU nessa época e foi diagnosticada na época com um HPV, que era numa fase que poderia avançar para um câncer. Que HPV a mulher, tipo, tem desde cedo, assim, não necessariamente está transmitindo. Tome a vacina, hein? Toma vacina. Isso aí. Aí eu tive que cortar uma parte do meu útero, teve todo esse rolê. Mas isso tudo foi, tipo, em 5 dias, assim. Aí eu lembro de um dia chegar em casa, tipo, chorando, sabe? E o João até perguntou, na época ele ainda tava morando lá, você tá bem? Eu, cara, só me deixa aqui. Eu sentei no sofá da quinta, só lembro de levantar na segunda. Aí foi meio que eu cheguei e falei, cara... vai acontecer, tipo, não dá pra continuar nisso, sabe? Também foi uma porrada atrás da outra, né? Foi. Aí eu também cortei cabelo, depois eu pintei ele ainda de rosa, porque mulher é dessa. Foi daí que você raspou a tela do cabelo. Foi. Na verdade, foi graças ao CZ, beijo CZ, que é o Cláudio, que foi uma pessoa muito presente na minha vida, que até hoje eu tenho um amor muito grande, real. E ele chegou pra mim, eu lembro que ele olhou e falou, pô, tem como você fazer um negócio diferente no seu cabelo? E ele é designs. Aí eu falei, quero ver ele falar algo que eu ainda não fiz. Sabe? Porque eu já tive cabelo de todas as cores. Aí ele chegou e e se você raspasse a lateral? Oi? Aí ele mostrou na época, foi até de uma personagem de Game of Thrones, que eu sempre esqueço o nome que ele usou a referência. Aí que foi o cabelo que ela usou em Jogos Vorazes. Aí ele falou, tipo, essa aqui. Aí eu... Meu irmão, quando você não tem nada a perder, não vai ser metade de uma careca. Tô ali mesmo, né? Tô ali. E eu gostei, eu só fico puto que até hoje tá sendo horrível deixar meu cabelo crescer. Porque quando ele tá crescendo, fica aquele estufa, assim. Mas ficou ruim? Não, eu gostei, ficou bacana. Não, mas depois o cabelo cresceu ruim? Não, tem... que cresce... demora, né, cara? aí começa a nascer um estufinho só. Aí, por exemplo... Fica uma parte menor, assim. tipo... Eu sei, mas é porque antigamente a galera falava assim, pô, se raspar o cabelo, depois o cabelo vai crescer Não. Foi esse lado aqui, tá? Tá super de boa. Eu trato ele, cresceu tá? rápido, né? Cresceu rápido. Amor, isso foi em 2021. Assim. É verdade, é 2024. Sabe? Aí eu cortei ele curtinho na época e agora que ele tá crescendo. E eu depois ainda descolori de tudo. Não, foi na pausa dos medicamentos. Aí foi quando eu comecei a minha carreira na comédia e, graças a Deus, eu tenho focado nela, assim, desde então. E já passei muitas fases dela. E é muito legal quando você vê comediante assim, porque você consegue acompanhar meio que a fase de vida dele de acordo com o texto. Porque hoje, quando eu vou fazer o meu primeiro texto, por exemplo, até porque não encaixa por N razões. Uma delas é porque eu fazia piada com meu cabelo raspado. Que eu falava que, tipo, não é uma merda quando você vai no barbeiro raspar a cabeça do nada, acaba a luz. Aí eu falava, pô, foda que o barbeiro esqueceu de me avisar que assim que ele raspou, ele também escreveu aqui, eu adoro o lambeixota. Sabe? Porque todo mundo começou a achar que eu era lésbica. Aí, na época, eu tinha uma unhona grandona. Aí minha amiga que era lésbica, ela falou... Mentira, isso porque toda lésbica de verdade... Tem um dedo só que fica sem. Não, todos. No mínimo. Mas eram todas grandes. Nenhuma lésbica que se preze tem a unha desse tamanho. Entendeu? Ela tava tudo assim, ó. Era muito grande. Minhas unhas eram muito grandes. Aí eu vi... Eu só gosto de sofrer, né? Alguém que sabe usar o estereótipo de gênero corretamente. Sabe? E claro que tinha que ser uma mulher. E nisso foi quando eu comecei a entrar na comédia. E desde então eu tô nesse mundo louco.